Tô fanha, mas tinha que gravar. Perdoem, mas vai valer a pena. Será que você está fazendo o comissionamento das suas colaboradoras de maneira errada? Se você comissiona seus profissionais sem fazer o cálculo disso, pare agora ou o futuro do seu estúdio pode estar em risco. O seu estúdio cresceu, você não dá mais conta de atender a demanda de clientes que aparece e precisa fazer a sua primeira contratação de profissional. Só que você não sabe como fazer isso e quanto pagar para essa pessoa. Vem que nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes o que você precisa saber. Eu sou a Jade Meirelles, estou no mercado da beleza há cerca de 10 anos, sou fundadora da Lorda, empresa especialista em extração de cílios no norte de Minas e criadora do programa Gestão Beauty. A aula de hoje é de extremo valor para o nosso mercado e gera muitas dúvidas quando as empresas começam a expandir. Se você está nesse momento, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixe seu joinha aqui. Então, bora lá! Minha senhora, quando falamos de comissionamento, a gente precisa lembrar que o valor percentual precisa ser justo tanto para o salão quanto para o colaborador. Um erro que muitas empresárias cometem, que eu também cometi lá no início, é pagar comissões muito altas pensando que isso vai manter os profissionais satisfeitos. No meu caso, as colaboradoras chegavam a ganhar mais do que eu dentro da minha própria empresa. A experiência com contratações me ensinou que o dinheiro não é o único fator que retém um bom colaborador. Muitos profissionais querem se sentir parte de algo maior, que estão crescendo junto com a empresa. E isso é o que você pode e deve oferecer. A verdade é que não existe uma fórmula universal para definir o comissionamento ideal para os colaboradores de um salão de beleza. O percentual de comissionamento vai depender muito do contexto do seu negócio. O importante é que esse percentual seja sustentável. Ou seja, as contas precisam fechar no final do mês e o valor de comissão tem que estar em harmonia com os preços que você cobra pelos seus serviços. Quando a gente olha para o cenário como um todo, é notório que o salão sempre tem mais riscos, custos e responsabilidades do que o colaborador. Por isso, a premissa já está dada. O percentual maior de comissionamento é sempre do salão e não do profissional. Mesmo que o colaborador seja talentoso e traga valor para o serviço, o papel dele é extremamente importante, óbvio, mas quem assume o risco de um erro é a empresa, quem arca com indenizações e insatisfações do cliente é a empresa. A empresa também precisa lidar com toda a parte regulatória do estabelecimento, trabalhar campanhas de captação e fidelização do cliente, fazer eventos e movimentações em épocas específicas do ano para gerar visibilidade. Enfim, a lista é imensa. Se algo der errado, por exemplo, um procedimento mal executado, quem vai arcar com as consequências é o salão e não o colaborador. A marca do salão é que fica exposta e é o nome do estabelecimento que pode ser prejudicado. E essa responsabilidade não é só financeira, mas também legal. E isso sim precisa ser levado em consideração na hora de definir os percentuais. Mas não é só isso. É preciso pensar em uma relação de parceria com o colaborador. O que a sua empresa tem de atrativo para ele que as outras empresas não oferecem? Além do comissionamento, o que mais você oferece para ele? Quando pensamos em contrato de salão parceiro, temos que lembrar que é uma via de mão dupla. O que você entrega que vai além do dinheiro? Pense nas vantagens que o colaborador tem ao trabalhar no seu estabelecimento. Não é só sobre receber um percentual, mas sobre fazer parte de algo maior. E isso é especialmente importante quando falamos de retenção de talentos e motivação no trabalho. Se o colaborador está trabalhando com você, ele precisa entender que a relação vai muito além de apenas executar um serviço e receber um valor por isso. Por exemplo, o seu salão oferece treinamentos ou oportunidades de capacitação para que os profissionais cresçam na carreira? Oferece material de trabalho de alta qualidade? Tem um ambiente de trabalho acolhedor, bem estruturado? Todos esses fatores pesam na hora de definir o comissionamento. Além disso, você deve considerar se o salão investe em atualizações constantes. Você, empresária, está sempre presente em eventos da sua área, buscando sempre saber e entender o que tem de novo no mercado. Você compartilha esse conhecimento com a sua equipe, oferecendo treinamentos e atualizações? Um colaborador bem capacitado é um colaborador que se sente valorizado. Isso também conta muito quando falamos de comissionamento.
Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é a política de preços do salão. Se você tem a cultura de aumentar os preços periodicamente, o comissionamento do seu colaborador também vai crescer automaticamente, mesmo que o percentual de comissão se mantenha o mesmo. Isso é algo que você pode e deve destacar para o profissional, mostrando que ele também se beneficia com o crescimento financeiro do salão. É válido lembrar que a comissão não precisa ser a mesma para todos os tipos de serviço. Procedimentos que têm um custo operacional mais elevado, como materiais mais caros ou que demandam muito tempo para execução, podem ter um comissionamento menor, enquanto serviços mais simples, com um custo menor, podem ter uma comissão maior. Isso depende da estrutura de preços e dos custos envolvidos em cada tipo de serviço. Um percentual de comissionamento justo pode variar entre 25% e 40% para o colaborador, dependendo do serviço e do custo operacional daquele procedimento. Mais do que isso, pode colocar as finanças do salão em risco, então é crucial que você faça os cálculos com cuidado, considerando todos os custos envolvidos. Invista em capacitação para sua equipe. Se você contrata uma empresa terceirizada para oferecer treinamentos aos seus colaboradores, por exemplo, esse é um benefício que muitos profissionais podem não ter em outros salões. E é importante que o colaborador entenda que ele está recebendo mais do que uma comissão, mas também uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Além disso, é fundamental conscientizar os seus colaboradores sobre a complexidade do gerenciamento de um negócio. Muitas vezes, o colaborador que está focado apenas na operação diária não enxerga o que está por trás da administração do salão. Ele pode não entender o porquê de certos custos serem tão altos ou porque o percentual de comissionamento é o que é. Nesses casos, a transparência é sempre a melhor política. Converse com seus colaboradores, explique os números e os motivos por trás das decisões financeiras, se necessário. Isso ajuda a criar uma relação de confiança e evita mal-entendidos. Lembre-se que você é a empresária e é a parte estratégica da empresa. É a pessoa que sabe como são os bastidores. O seu colaborador muito provavelmente não sabe nem 20% do que envolve a gestão do negócio de uma forma mais macro. Então é natural que ele não entenda o porquê de algumas decisões e tá tudo bem. O que não pode acontecer é você sentar na cadeira do profissional e pensar como ele e esquecer que você tem uma empresa para administrar. Você precisa pensar estrategicamente, levando em consideração a sustentabilidade do seu negócio a longo prazo. No início é normal cometer erros, eu também cometi, mas com o tempo você aprende a equilibrar melhor as finanças e oferecer um comissionamento justo e competitivo, que beneficie tanto o salão quanto os colaboradores. Enfim, precisamos de bom senso sim, mas aqui quem dá a martelada final são os números. São eles que vão dizer o que é possível ou não fazer, o que é possível ou não pagar. Espero que tenha te ajudado. Deixe aqui nos comentários temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal. Até a próxima!